Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre os frutos do Espírito Santo. A nossa meditação hoje é sobre o dom da fidelidade, mas aquela fidelidade que nós mantemos diante de Deus ao longo de uma vida inteira, que gera testemunhos maravilhosos para as outras pessoas. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, deixar os seus comentários e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos ao vídeo. Nós não podemos perder de vista que a fidelidade é um daqueles frutos que o Espírito Santo produz em nós quando nós estamos em união íntima com Ele. Na verdade, o dom da fidelidade, juntamente com o dom do amor ou caridade, sobre o qual nós falamos no vídeo anterior dessa série, é um daqueles frutos a respeito do relacionamento que nós mantemos com Deus. Primeiramente, a fidelidade ela vai nos remeter a Deus, para que depois ela possa se espelhar também no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Fiel é Deus, que nos empresta por meio do seu Espírito esse dom tão precioso, um dom que faz com que nós possamos nos manter constantes ao longo da vida, mantendo a fé que nós escolhemos professar e mantendo também um testemunho firme, vivo e constante perante os outros, porque nós não miramos apenas esta vida, nós miramos a vida eterna. Confiamos no fato de que Deus é fiel, como está lá naquela passagem do livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, que vai dizer assim: Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas, e mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. A nossa fidelidade está baseada, calcada naquele no qual nós pusemos a nossa confiança. Porque a palavra fidelidade vem lá do grego e a sua tradução vai dizer a respeito de quem possui fé e confiança, se mantendo perseverante, ou seja, fazendo sempre numa conduta constante, que faz com que nós nos lembremos sempre do porquê nós mantemos o nosso comportamento, do porquê nós mantemos a nossa fé. Ao manter uma fé constante, o cristão vai fazer acontecer aquilo que está lá no Salmo, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que é fiel tem plena convicção de que Deus não o desamparará, de que Deus estará ao seu lado em toda e qualquer situação. Ele sabe em quem ele acredita, ele sabe em quem ele depositou as suas expectativas. Ele sabe que esta vida é passageira. E então, aquele que é fiel permanece constante ao longo dos anos, gerando um testemunho para todos os outros que o observam. Inúmeros são os exemplos que nós temos na palavra de Deus de personagens que foram verdadeiros exemplos de fidelidade, como Abraão, por exemplo, ou como nós podemos observar lá na passagem de 2 Reis, do rei Ezequias, quando, ao ser atingido de uma doença mortal, ele vira o rosto no seu leito, chora e pede a Deus que se lembre do quanto ele foi fiel durante toda a sua vida. E então ele vai receber a cura de Deus, que vai lhe dar mais muitos anos de vida. A fidelidade implica investir tudo o que nós temos de melhor, nosso tempo, nossos dons, nossa perseverança, nossas energias. Tudo isso nós estaremos colocando diante de Deus e do próximo.
O próprio Jesus Cristo nos estimula a fidelidade, quando ele vai dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, dar-te-ei poder sobre muitas coisas. A fidelidade abre portas, mas a fidelidade também é um testemunho esmagador para as pessoas que estão ao nosso redor. Sem este fruto precioso do Espírito Santo, nós não seremos capazes de chegar até o fim mantendo um testemunho de fidelidade, por conta das inúmeras situações que nos assolam. O mundo anda à procura de pessoas que tenham um testemunho de fidelidade, não de gente inconstante que ora mantém a sua fé, ora renega a sua fé, ora tem um testemunho de fervor e ora estão caídos e desanimados como se não tivessem em quem confiar. É por isso que São Paulo vai dizer lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, o que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para ensiná-lo aos outros. Nós precisamos de pessoas fiéis. Não de pessoas que alardeiam por aí a respeito da sua fé, mas que mantêm um testemunho de lealdade, de integridade, que possam ser pessoas confiáveis, pessoas que deixam a sua marca na terra por um exemplo de fidelidade a Deus. Eu me lembro certa vez de uma conversa com uma pessoa que estava vivendo uma situação muito distante de Deus, vivendo uma verdadeira bagunça na sua vida. E então, numa simples conversa na qual ela não foi confrontada nem julgada, eu me lembro que num determinado momento diante de mim, essa pessoa disse a respeito dos seus pais, de que os seus pais possuíam um casamento muito longo, estável e que eram pessoas de fé que assim se mantinham há anos. Deu para perceber o olhar de tristeza daquele jovem, que sabia que apesar de toda a sua mazela, de toda a bagunça no qual a sua vida estava, ele tinha dentro dele um exemplo de fidelidade que ele não conseguia alcançar, mas que ele sabia que era valioso. Exemplos assim de fidelidade, de constância, causam nas pessoas uma maior reflexão. E quem sabe no futuro pode trazer de volta para a sua fé, para uma vida cristã, aqueles que se julgavam perdidos e longe dessa fidelidade. O convite que o Espírito Santo faz hoje para nós é que nós peçamos para Ele esse dom da fidelidade, para que nós possamos manter uma vida equilibrada, para que nós possamos olhar para trás depois de uma longa caminhada e perceber que tivemos perseverança suficiente para nos mantermos constantes e fiéis na nossa fé, na nossa união com Jesus Cristo, porque a palavra também vai dizer que Deus protege aqueles que lhe são fiéis. Ele não desampara os seus filhos fiéis e constantes na fé. Embora o tempo seja capaz de destruir e desfazer todas as coisas materiais, a grande verdade é que um exemplo de fidelidade permanece sempre de algum modo. É como um ditado antigo egípcio que diz assim: as pessoas têm medo do tempo, mas o tempo tem medo das pirâmides, porque aquelas construções que foram feitas há milênios continuam ali estáveis e resistentes ao tempo. Por isso, nós vemos num testemunho de fidelidade algo que se mantém resistente. Nós ainda podemos fazer memória de antepassados nossos, de pessoas que foram verdadeiramente fiéis. O exemplo deles nos dá segurança de que é possível chegar até o fim de uma vida estável, uma vida de fidelidade, uma vida de coerência. E a fidelidade que o Espírito Santo tem hoje para oferecer para mim e para você é um grande remédio contra essas intempéries e esses altos e baixos que a vida moderna nos oferece. Só que essa firme disposição de nos mantermos fiéis, ela é uma disposição gratuita. Eu não me mantenho fiel porque espero algum tipo de recompensa. Nós devemos nos lembrar que muitas vezes o nosso testemunho de fidelidade vai nos custar muito,
Porque quantas vezes nós não vamos ver uma recompensa imediata da nossa fidelidade? A recompensa da nossa fidelidade vem com o tempo. Que o Espírito Santo, no dia de hoje, produza aí no seu coração o dom da fidelidade. Que você possa pedir esse dom com todas as forças do seu coração. Faça com que dentro de você se instale uma firme convicção de se manter fiel naquele que é o grande amor, naquele que cuida de você como nenhum outro cuida, aquele que está realmente preocupado que você tenha uma vida de crescimento, que prepara você não só para esta vida, mas para a vida eterna da qual você é herdeiro. Que você possa dizer hoje, neste momento, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que todas as vezes em que você se sentir fraco, se sentir fraca, incapaz de se manter firme no seu testemunho, você se lembre muitas vezes dessa passagem, você repita para você mesmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ao longo do tempo, você vai poder olhar para trás e experimentar de uma caminhada de fidelidade, uma caminhada de constância, uma caminhada que vale a pena, cuja retribuição vem só de Deus, arrastando com o seu testemunho outras pessoas para a fé, que te observam de modo silencioso, que se inquietam buscando também a mesma fidelidade que você é capaz de dar. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.